Boa tarde, povo de Deus. É uma alegria estarmos aqui mais um dia, mais uma vez, reunidos em escola dominical para aprendermos a palavra de Deus. E nós temos feito isso nesses dias através, olhando, estudando e olhando para a vida de algumas pessoas que tiveram experiências com Deus e que foram relatadas na palavra de Deus. E hoje nós vamos ver um pouco da história do Zacarias e da Isabel. E vamos aprender, procurar aprender que há tempo para todo propósito. E nós vamos entender por quê, o que aconteceu na vida de Zacarias e da Isabel. E antes de nós começarmos, eu convido os irmãos a se colocarem em oração nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento de estudo, esse momento onde a Tua palavra será proferida, mas será estudada, entendida. E para isso, Senhor, eu te peço que o Senhor alcance os corações e as mentes e que o Teu Santo Espírito abra, Senhor, a mente de cada pessoa que está ouvindo esse estudo, para que ela possa ser tocada. E através do testemunho de vida de Zacarias e Isabel, essa pessoa possa também testemunhar do Teu amor na vida hoje, Senhor, para cada irmão, para cada irmã, para a sua família. Guarda-nos, ó Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. O testemunho de Zacarias e Isabel nós vamos encontrar na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 1, versículos de 5 a 25. Vamos ler? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já no ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel e assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele,
não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Amém, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Então, vocês se lembram da aula passada? Na semana passada, a Célia falou sobre Estevão. E, embora o Estevão, a história de Estevão, ela aconteceu depois da morte e ressurreição e da ascensão de Jesus Cristo. Jesus Cristo já tinha ido para o Pai. E Zacarias e Isabel, na realidade, essa história deles acontece antes do nascimento de Jesus. Mas existe uma coisa em comum entre essas duas histórias, que foi o motivo pelo qual eles foram escolhidos. E vocês, se vocês se lembrarem, a Célia falou na semana passada que Estevão foi um dos escolhidos para poder cuidar das viúvas, porque ele tinha uma vida irrepreensível diante de Deus, porque ele vivia no temor do Senhor e tinha uma vida assim, vivia uma vida que buscava, que tinha vontade de fazer a vontade de Deus todo o tempo. E assim era Zacarias e Isabel também. O texto relata que eles tinham uma vida irrepreensível diante de Deus. Mas isso criava uma contradição para eles naquela época, porque na época deles, na cultura religiosa da época, se acreditava que uma família que vivia corretamente diante de Deus, ela era abençoada com filhos. As pessoas que faziam bem, que buscavam a vontade de Deus, que tinham o temor do Senhor, elas eram abençoadas com filhos. E Zacarias e Isabel não tinham filhos, porque Isabel era estéril, não puderam ter filhos e eles já eram velhos. E certamente na cabeça das pessoas más ali da época, passava aquelas coisas, se eles não têm filho, eles não devem ser tão irrepreensíveis assim. Alguma coisa eles devem esconder, algum pecado que Deus não está abençoando eles. E na realidade, isso nos ajuda a refletir sobre o fato de que pessoas tementes a Deus, pessoas que buscam fazer a vontade de Deus, também passam por situações difíceis. E essa era uma situação difícil da Isabel e do Zacarias, que eles conviveram durante muito tempo, e certamente isso fez parte das orações deles. E nós vamos ver mais à frente que o anjo fala isso para o Zacarias. E aí, beleza, os Zacarias eles estão vivendo desse jeito. Um certo dia, o Zacarias vai lá, está no templo, vai fazer o serviço sacerdotal dele, e ele é sorteado para poder acender o incenso no lugar santo. E isso era uma coisa, era um privilégio para o sacerdote, porque haviam muitos sacerdotes e por isso havia o sorteio, e eram tantos que às vezes eles faziam isso uma vez só no ano, tinham a oportunidade, de tantos sacerdotes que tinham. E naquele tempo, então Zacarias foi sorteado, e ele foi com muita alegria fazer esse serviço no santuário. E esse lugar santo, na tradição judaica, era onde o povo acreditava que estava Deus presente, porque era o lugar onde se guardava a Arca da Aliança, que eles acreditavam que a Arca da Aliança, que representava Deus, estava naquele local, então Deus estava naquele local. Então, por isso só o sacerdote podia entrar, e por isso o povo acreditava que muitas coisas, muitas visões, muitas revelações os sacerdotes tinham naquele lugar, porque eles estavam realmente na presença de Deus naquele momento. E nesse contexto, o Zacarias está lá acendendo o incenso e ele se depara com um anjo, a figura de um anjo, e ele se assusta, ele tem medo, a palavra de Deus coloca isso, ele tem medo. E o anjo então fala para ele, não tenha medo não, eu vim te trazer uma coisa boa, uma boa notícia,
Que boa notícia, né? Ó, você vai ser pai, né? Sua mulher vai ter um filho. Você vai ser pai e esse menino vai ser muito importante diante de Deus e para todo o povo, né? E o nome dele vai ser João. Você vai dar o nome de João. Bom, para aqueles que não sabem ainda, né? Esse João será no futuro o João Batista, o primo de Jesus, né? E o Gabriel, que é o anjo, é o mesmo Gabriel que, uns 6 meses depois, vai avisar a Maria de que ela vai ser mãe de Jesus, né? E esse João é o João que vai preparar o caminho para Jesus. É aquele João que prega o arrependimento e batiza com água. É o mesmo João que fala que ele batiza com água, mas que aquele que virá depois dele vai batizar com o Espírito Santo. É desse João tão importante, que Zacarias não sabia que seria tão importante, mas que o anjo está dizendo que virá. E o Zacarias meio que, né, questiona o anjo, fala: o anjo, tudo bem, mas como que eu vou saber isso, né? Eu já sou velho, minha esposa também, e ela é estéril. E aí o anjo diz o anjo diz quem ele é. Eu sou o anjo Gabriel, que assisto ao Senhor, ou seja, que dou assistência a Deus, né? E que estou aqui para te dar essa notícia maravilhosa, porque Deus ouviu a oração de vocês. E olha só, quanto tempo, né? Quanto tempo eles esperaram em oração, né, para receber essa bênção. E no momento em que ele recebeu, ele desconfiou de que não seria verdade. Ele duvidou. E aí, por ele ter duvidado, o anjo fala para ele: ó, mas vai acontecer o seguinte, como você não acreditou na minha palavra aqui agora, no meu recado, você vai ficar mudo. Você vai ficar mudo até que tudo isso aconteça, até o nascimento do seu filho. E aí, o Zacarias ficou mudo, e quando ele saiu de lá do lugar santo, ele não podia falar para as pessoas como que ele queria contar o que aconteceu, mas ele não podia, não tinha como. Então, eu fiquei imaginando, né, que ele chegou lá, diz a palavra de Deus, que ele começou a fazer acenos, tipo mímica. Então eu fico imaginando, o Zacarias saiu de lá, assustado, né, e falando, e tentando falar, e não conseguia, e aí ele foi contar, eu fico imaginando o Zacarias fazendo mímica, tentando dizer que viu um anjo, que a mulher dele vai ficar grávida, que ele vai ser pai, né? E assim foi o que aconteceu. Ele ficou mudo até completar os dias, até a sua esposa ter o filho. E muitos podem pensar que isso foi um castigo para o Zacarias, né? Mas a lição aqui nos traz uma outra reflexão. A reflexão de que Zacarias teve um momento de incredulidade ali, né, na presença do anjo. E ele ficar mudo serviu para que ele não espalhasse essa incredulidade. Para que ele não contasse ao povo que diante da mensagem, diante do aviso do Senhor, diante do cumprimento da promessa, diante do atendimento das orações dele, Zacarias e Isabel, ele foi incrédulo. Então, a lição faz essa reflexão. Na realidade, às vezes é muito importante, é melhor a gente ficar quieto na dúvida do que a gente sair falando. Então é melhor, quando a gente tiver dúvida, aquietar o nosso coração, a nossa boca, né? Ao invés de sair,
E ontem eu passei por uma situação dessa. Olha que interessante, né? Tem me inquietado muito o preço da comida no mercado. O quanto subiu o preço da alimentação. O quanto subiu. E isso tem me inquietado muito. Né? Eu que estou trabalhando aí, eu acho que tem inquietado muita gente. E eu não tenho comentado com ninguém. Mas ontem, quando eu fiz uma comprinha pequenininha e deu um valor bem grandão, que eu fui pagar, eu não aguentei e comentei com a caixa do mercado. Falei, nossa, tudo isso eu pagava numa compra praticamente completa há 3 meses atrás e agora tem 1/3 das coisas do meu carrinho e eu estou pagando isso tudo. Gente, na hora o meu coração se entristeceu. Na hora foi como que o Espírito Santo de Deus falasse comigo, Carlos, agradece porque você tem trabalho e você tem o dinheiro para pagar essa compra. E eu orei a Deus, pedi perdão para Deus. E quando eu fui estudar a lição, aprendi com a lição que esse momento era um momento para eu ficar calado. Porque aquele meu comentário expressava a minha incredulidade nesse Deus maravilhoso que está sustentando a minha vida. Então a lição nos traz esse ensinamento. Na dúvida, aquieta. E por fim, o estudo nos traz que as nossas limitações não impedem a bênção de Deus. Deus não deixou de abençoar o Isaac por causa daquele momento de incredulidade dele. E vocês sabem por quê? Às vezes a gente julga, né? Que Deus nos dá as coisas pelos nossos méritos e Deus não nos dá por mérito. Na verdade, Ele conhece o nosso coração. O mérito é aquilo que a gente vê, né? A gente vê tanta gente fazendo coisas boas, mas o que vai no coração das pessoas, né? O que está indo no nosso coração? Então, nós temos falhas sim, mas Deus conhece o nosso coração. Deus conhecia o coração de Zacarias e Isabel. E Deus sabia que aquele momento de incredulidade do Zacarias foi um pequeno deslize numa história e numa vida de convivência e de comunhão com Deus, né, com Ele, Deus, e de serviço e de tantos esforços para fazer a vontade de Deus, né? Então Deus não olha para esse momento apenas, Ele olha para o nosso coração. Porque nós somos falhos, assim como eu falhei no mercado ali e pedi perdão em seguida, nós falhamos. Mas Deus tem uma visão mais ampla do que nós somos, mais ampla até do que nós mesmos imaginamos. Muitas vezes nós lutamos com uma dificuldade na vida, eu já passei por isso, e nada acontece, continuamos lutando. Então certa vez eu disse a Deus, Senhor, eu tenho a impressão de que se o Senhor consertar isso, alguma outra coisa vai piorar. É como se fosse um reflexo, né? Então o Senhor mantém isso, que é melhor do que se eu estivesse vivendo uma outra situação mais difícil para mim. Então, Deus nos conhece, né? E Ele lida com a gente, Ele sabe o quanto nós suportamos, e Ele atende às nossas orações. Como atendeu a oração de Zacarias e de Isabel, e atendeu no tempo certo, talvez não para Isabel e Zacarias, mas atendeu no tempo certo para o projeto de vida e de salvação que Ele tem para nós, né? O João tinha que vir naquele momento antes de Jesus, né? E escolher idosos, né? Deus faz isso, né? Quando Deus faz dessa forma que fez com Zacarias e Isabel, Ele confronta todo o povo e aqueles que ficavam maquinando, Zacarias e Isabel não devem ser tão bons assim, deve ter alguma coisa escondida aí, algum mal na vida desses dois, porque não tem filhos. Quando Deus age, tudo isso vem por terra, né? E Deus age de uma forma milagrosa,
de uma forma que cala esses pensamentos maus, cala a boca de muita gente, né? E aí ele se manifesta, e ao mesmo tempo que cala, é um calar que vem com a oportunidade das pessoas voltarem atrás, se arrependerem e retomarem a caminhada com Deus. Não é um calar a boca que destrói as pessoas. Deus não destrói. Deus nos ama. E é isso que nós temos para aprender hoje. Essa coisa, assim, nessa história maravilhosa do testemunho de Zacarias e Isabel. Para concluir, Deus já nos deu muitas coisas. Nos deu o seu perdão, amor, graça, salvação, filiação. Deus nos conhece e sabe todas as bênçãos que nós precisamos, né? E para isso Ele tem um tempo certo. Cabe a nós servi-lo com singeleza de coração. Cabe a nós servirmos, estarmos atentos, né, no propósito dele, para a nossa vida, para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E é somente seguindo, estando em comunhão com esse Deus maravilhoso. E hoje, né, nós temos, o Zacarias não tinha ainda o Evangelho de Jesus Cristo, mas nós temos, sabemos porque Jesus veio, sabemos porque o João Batista esteve conosco, né? E seguir esses passos, esses ensinamentos, é o que nos fortalece nessa caminhada e que nos ajuda a esperar na certeza de que o que virá de Deus sempre será o melhor. E, como Paulo diz mais à frente, né? Paulo dizia: em tudo dai graças. Que nós possamos estar dando graças em tudo, porque o tempo de Deus é o tempo certo para as nossas vidas. Vamos orar e agradecer a Deus nesse momento, por esse momento de estudo maravilhoso, que Deus possa ter tocado o seu coração e que você, após esse estudo, possa ficar com essa reflexão na sua mente. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento de estarmos juntos com os irmãos, aprendendo mais. Te agradecemos pelo testemunho da vida do Zacarias e da Isabel. E te agradecemos, ó Deus, por tocar os nossos corações e por nos ensinar através desse testemunho que vale a pena esperar pela manifestação do teu amor na nossa vida. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor já tem feito isso no meio de nós. No nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos e que nós possamos ter também um ótimo culto aí na sequência, tá bom? Fiquem com Deus, até a semana que vem com mais uma lição da Escola Dominical.